Fala pessoal, bem-vindos ao canal Segue o Fla. E a notícia que eu trago é que Tite está com medo da mídia. O Tite está com medo da mídia porque no último jogo contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, o treinador escalou um time totalmente de reserva para poder jogar ali contra os tricolores paulistas, vindo a perder de 1-0 naquele jogo patife, aquele jogo horrível, aquele jogo que foi uma bosta, que o Flamengo praticamente não jogou bola. O Flamengo simplesmente deixou o São Paulo jogar e parece que ele queria realmente perder o jogo pelo desenrolar ali do que estava acontecendo. Então, com isso, por toda essa crítica que o Tite estava pegando com relação a esse jogo, ele já vê a possibilidade de poder escalar um time titular para jogar amanhã contra o Palmeiras às 4 horas da tarde no Maracanã. Então, dessa forma, o treinador ele já visa novamente a Copa Libertadores da América, porque vai pegar o Bolívar na quinta-feira da próxima semana. E com isso já deixar o time mais esperto para não ficar naquele molejo todo, né? Por conta que parece que os caras, quando descansa, parece que deixam de jogar bola. Então, o treinador ele já almeja já escalar o time totalmente titular para poder já estar ali disputando a liderança do Campeonato Brasileiro, até porque no momento Botafogo é o líder do campeonato, seguido de Flamengo e terceiro, se eu não me engano, é o Fortaleza e o quarto é o Palmeiras. Então, o Flamengo ganhando o jogo, ele já vai ficar ali com o mesmo número de pontos do Botafogo, sendo que o Flamengo ainda tem um jogo a menos, podendo futuramente, dependendo ali da combinação de resultado, assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Só que nesse momento, acredito eu que o Flamengo, eu acho que não assume o campeonato, não assume a ponta da tabela, caso o Botafogo é, não perca o jogo, né? Porque para o Flamengo assumir a liderança, o Botafogo tem que perder para o Atlético Goianiense, que eu acredito que vai ser o próximo jogo da estrela solitária lá dos caras lá, né? Então, vamos ali torcer também para uma combinação de resultado para, caso dê certo, o Flamengo assumir a liderança. Já saindo, continuando no jogo do Palmeiras, a Leila Pereira ela está praticamente chorando na CBF sobre o último jogo que aconteceu pela Copa do Brasil, em que ela alega que o Daronco praticamente estava sendo. Ela usou até uma palavra que é desrespeito não. Tava fazendo tipo assim, a atitude do Daronco foi obscena ali durante o apito, durante os jogos, porque o Daronco tava parando muito e conversa vai, conversa vem, e praticamente foi só conversa fiada. Porque ela foi reclamar do lado dela, em que foi dizendo ela que o Daronco não era o árbitro para poder apitar o jogo da volta da Copa do Brasil, em que o Palmeiras, segundo ela, foi prejudicado pelo árbitro em não ter dado aquele gol e também pelo Flamengo estar fazendo muita cera. Só que ela se esqueceu de uma coisa, acredito que ela não assistiu o jogo de ida da Copa do Brasil, em que o Palmeiras se absteve de jogar bola e que toda hora o Palmeiras estava fazendo falta no Flamengo, e estava simplesmente era deixando de jogar bola. Então era naquele molejo desgramado e praticamente o que o Flamengo estava fazendo no Allianz Parque era o que o Palmeiras fez no Maracanã. Só que o Flamengo, diferentemente do Palmeiras, jogou mais bola do que o Palmeiras no primeiro jogo. Então, e outra coisa também, ela não chegou a falar sobre os dois possíveis pênaltis que o Daronco não marcou para o Flamengo e também não falou sobre aquela confusão que aconteceu após o jogo da quarta-feira, em que os torcedores do Flamengo praticamente foram encurralados pela torcida do Palmeiras, em que alguns deles foram até agredidos, mas só que ainda bem que não teve nenhuma coisa assim muito séria, foi apenas ali aquela rivalidade mesmo, mas isso tudo aconteceu, pessoal, já saindo até dessa questão da Leila, por conta que, em vez dos caras da Polícia Militar liberar os portões para a saída dos torcedores do Flamengo apenas 1 hora após o jogo, os caras liberaram o portão meia hora após o jogo. Então, nessa situação aí, ainda tinha torcedores do Palmeiras ali nos arredores do Allianz Parque, nessa situação, nesse acontecimento, acabou tendo um encontro e com isso teve uma confusão. Então, a torcida do Palmeiras era bem maior e a do Flamengo uma torcida bem mais reduzida. Só que ainda bem que não deu muita confusão, não teve pancadaria e com isso cada um foi para o seu canto.
Então, ela não foi na CBF e ela não chegou a dar esse argumento do que a torcida do Palmeiras fez com a torcida do Flamengo. O detalhe é, qual é o ponto de vista, qual a observação que eu faço? Que ela só está interessada no, no que importa para ela. O que importa para o outro, tanto faz, que se lasque. Então, a gente já tira a conclusão de que a Leila Pereira, ela é uma piada. Ela brinca com com o futebol querendo mandar no futebol brasileiro. E que a gente tem que analisar a seguinte situação. Se da mesma forma que talvez ela alega que o Palmeiras foi prejudicado, o Flamengo foi mais prejudicado ainda do que o próprio Palmeiras. Primeiro, no primeiro jogo em que o Rafael Veiga era para ter sido expulso, não foi expulso. Os dois possíveis pênaltis que o Flamengo deveria, que o juiz deveria ter marcado e não marcou, em que, na minha opinião, o primeiro pênalti que foi no Gerson não aconteceu, mas no segundo, aquela mão estirada do jogador do Palmeiras foi pênalti, e ela não alega isso, né? Então, cada um no seu canto, e segundo a informação que eu vi, que possivelmente ela estava pedindo a anulação do jogo, olha só que loucura. Mas acredito eu que é impossível isso acontecer, até porque já teve situações muito piores anteriormente, e jogos não foram cancelados por conta disso. Saindo do assunto de Leila Pereira, do chororô que ela está fazendo direto agora, indo agora para a questão dos possíveis reforços que o Flamengo pode ter na volta os dois possíveis reforços que o Flamengo pode ter no Campeonato Brasileiro, que é a volta de De La Cruz após 2 jogos sem jogar, em que ele acabou se machucando numa disputa ali de bola no primeiro jogo da Copa do Brasil, e após ele não jogar com o São Paulo nem com o Palmeiras no jogo da volta, ele pode ser relacionado agora no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. E o outro que pode voltar seria o goleiro Rossi, após dar aquela moral pro Matheus Cunha, né? Que, rapaz, o Rossi é um cara, é um líder mesmo. O Rossi, ele é um cara que deve ser aplaudido e, assim, o cara respeita o espaço dele. Na verdade, assim, ele respeita o profissional que está com ele, os seus companheiros de trabalho, porque ele não é aquele cara birrento que quer ser titular em todos os jogos. O Tite simplesmente chegou para ele e disse: Ah, vamos manter o Matheus Cunha na Copa do Brasil, ele vai ser o goleiro da Copa do Brasil e você vai ser o goleiro do Brasileiro e da Libertadores. Fechou? Fechou. O cara simplesmente deu aquela moral, incentivou ainda que ele deveria ser o goleiro titular da Copa do Brasil, no caso o Matheus Cunha, e ainda deu moral pro goleiro para poder dar aquela motivação e deixar ele mais seguro. Cara, o Rossi, ele é um jogador diferenciado, então é o que o Flamengo buscou, um goleiro que faz, que tipo assim, que represente o clube de regatas do Flamengo. Então, o Flamengo, apesar de ter o seu time titular, pode ter a volta já do De La Cruz, que estava com, com um problema no joelho, tipo assim, eu acredito que era só um entorse no joelho, parece que foi isso, mas que ele já pode jogar agora no jogo contra o Palmeiras. E também o Rossi pode voltar, vai voltar na verdade como titular. Saindo do assunto do Flamengo e Palmeiras já, agora eu vou partir para a possível contratação que o Flamengo pode trazer agora já nessa janela de transferências, que é um jogador equatoriano ou é colombiano. Eu vou até me apurar isso aqui direito, porque eu tô na dúvida. É, deixa eu ver. É equatoriano, poxa. O nome do jogador é Gonzalo Plata. É um jogador, atualmente, Gonzalo Plata joga no Al Sadd do Catar, e é um jogador que tem 23 anos, e na temporada ele tem 33 jogos, marcou 12 gols e deu 8 assistências. Então, assim, Flamengo está monitorando esse jogador e possivelmente pode ser um reforço para poder compor o elenco do Flamengo nesse restante de temporada. Eu não sei qual o dia que a janela de transferência acaba, mas o Flamengo ele já analisa a questão da contratação desse jogador para poder reforçar o elenco no restante das competições nacionais e internacionais. Então, o jogador, inclusive, ele acredito que esse jogador ele até jogou a Copa América pelo Equador. Não, eu vou até me informar melhor sobre isso, que é para eu poder dar essa confirmação. Mas o Flamengo ele já negocia após as frustrações que tiveram, né, com o Claudinho, que ali era uma coisa de vai ou não vai, fica aquela incógnita. A mídia afirmando que o Claudinho vinha, o Flamengo não confirmava,
Aí depois o Flamengo já afirmava que o Claudinho já estava quase acertado com o Flamengo, aí depois vinha o presidente do Zenit e fala que não tem nada com o Flamengo e fica aquele joga informações para o alto e ninguém toma conclusão de nada. A verdade é que uma novela que estava, na verdade, uma informação que estava sendo jogada para o alto e ninguém dava uma certeza do que ia acontecer no final. Então, Claudinho, no momento, não vai vir mais, não vai vir para o Flamengo, a não ser que aconteça uma reviravolta, né? E o Paquetá, que também foi especulado, também era uma coisa que não tinha nem condição dele vir, porque o próprio West Ham já já tinha até confirmado que o jogador não sairia do clube, a não ser que ocorresse alguma outra situação, né, ali para poder o clube liberar o jogador, mas o clube realmente ele negou a saída do jogador. E outro que também poderia ter vindo para o Flamengo, que foi até acertado com o São Paulo, que eu até já esqueci o nome do jogador, o Flamengo simplesmente pegou um balão do São Paulo e acabou perdendo, né? Então, após essas frustrações, o Flamengo já está indo atrás desse Gonzalo Plata para poder compor a equipe nessas competições que estão já de meio para o fim da temporada, né? Do meio para o fim da temporada, o Flamengo já busca trazer esse jogador para poder fortalecer um pouco mais o elenco. Não se sabe se o jogador vai jogar bola, não sabe como é que ele vai se comportar no time titular e se ele vai ser algum destaque, né? Mas vamos aguardar para saber o que é que vai acontecer. E é, nessa, com essas informações é o que eu tenho para trazer para vocês até o momento. Talvez lá para no próximo vídeo já tenha algumas atualizações sobre o jogador que pode chegar no Flamengo, sobre se o Flamengo realmente vai escalar o time titular amanhã contra o Palmeiras ou não, né? Ou então se ele vai entrar com o time reserva. Esperamos que o Flamengo entre com o titular porque jogador tipo assim, um atleta, na verdade, ele pode estar preparado para poder jogar em qualquer situação ali dentro das normalidades dele em si, né? Então, por hoje é só, pessoal. Então, se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. E falou!